Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá para mais uma aula. Nós vamos começar hoje o PET 2, né? A gente já trabalhou todo o PET 1, agora a gente vai começar o PET 2. O primeiro tema é o movimento abolicionista e republicano, ok? É mais abolicionista que entrou no tema dessa semana 1 que eu estou vendo aqui no PET de vocês. E toda vez que eu vou dar aula, eu abro o PET aqui para ir acompanhando, ok? Bom, primeira coisa. O movimento abolicionista está se tratando do movimento que queria e conseguiu o fim da escravidão no Brasil, ok? Então, desde que o Brasil foi achado pelos portugueses, depois houve a colonização, ou seja, montaram estruturas, colocou gente aqui que miscigenou com os indígenas e tudo mais, a base do trabalho era a escravidão. Então, hoje, a base do trabalho é o que a gente chama de assalariado. O que é assalariado? É trocar a sua força de trabalho pelo salário. Essa é a regra. Então, você vai lá na Precon, por exemplo, e fala, eu quero trabalhar. Aí o cara fala, beleza, você quer fazer o quê? Aí eu mexo na produção aí. Então, ele vai lá e vai cortar barras. Então, ele está trocando essa força dele de trocar as barras de ferro, de cortar as barras de ferro, de mexer com cimento e tudo mais, para que no final do mês ele receba um salário. Isso é assalariado. Naquela época não era assim, era escravidão. Então, o pessoal que tinha, por exemplo, plantação de cana-de-açúcar, né, que era uma das fontes mais ricas de Portugal aqui do Brasil, plantava cana-de-açúcar, tinha que cuidar dessa plantação, depois tinha que cortar essa plantação, né, tirar a cana-de-açúcar, levar para um lugar, fazer o processo para transformar essa cana em açúcar, tá? Tudo isso era praticamente feito por escravos, ok? Com raras exceções. E o que é um escravo? O escravo é uma pessoa que não recebe salário, que não tem direito nenhum, ele simplesmente é a posse de um senhor. Ele foi lá, comprou essa pessoa e põe ela para trabalhar. Oferece ali alguma roupa bem ruinzinha, uma alimentação horrível, e essa pessoa vai trabalhar em troca de não apanhar ou de apanhar menos, ok? Então isso foi um absurdo que aconteceu, mas infelizmente aconteceu, né, em grande parte do mundo. Aqui no Brasil, a escravidão foi por tons de pele, né? Então, ou do negro ou do indígena. Muito se engana quem diz que não teve escravidão indígena no Brasil, teve sim. A escravidão do negro ele era mais ligada à parte do litoral do Brasil. A parte mais interna do país quase que não recebia escravo. Era uma parte mais pobre. As partes mais ricas são mais próximas do oceano naquela época. Então aquela parte mais de dentro usavam muito escravidão indígena. Né? Os bandeirantes de São Paulo, que eu acredito que vocês já ouviram falar sobre eles, muito do que eles faziam era escravizar indígena e trazer para poder fazer comércio. Então também houve muita escravização do indígena e, obviamente, escravidão do negro africano, ok? Isso era a base da sociedade. Isso era a forma como a sociedade funcionava. Errada, muito ruim, mas era a forma como isso funcionava. Então, esses movimentos abolicionistas que o seu Pet está tratando aqui, foram movimentos que demoraram bastante tempo para tirar isso da cabeça das pessoas, porque isso estava dentro. Como hoje você nem percebe que você é um assalariado, a maioria das pessoas são assalariados, que você troca a sua força de trabalho em troca de um salário, você nem pensa nisso. Sempre foi assim, seu pai foi assim, sua mãe foi assim, seu avô foi assim, então você faz. Era a mesma coisa assim naquela época. Então, para você mudar isso da mente das pessoas foi um processo muito longo. E esse movimento abolicionista que o PET está trabalhando foi um movimento muito importante para questionar esse sistema, ok? Que ele levou uns 300 anos para poder para cair, para tornar assalariado igual outros países, como a Inglaterra já era há mais tempo. Então, esse movimento abolicionista teve vários passos, né, várias formas de se questionar a escravidão. A primeira é pelos próprios escravos. Eu já gravei uma aula aqui falando sobre a resistência escrava. Então, como é que os escravos reagiam? Às vezes matavam os donos, às vezes fugiam, que era o mais comum, era fugir. Era a formação de quilombo, o mais famoso é o quilombo de Palmares. Então, tudo isso já era uma resistência, uma tentativa do fim da escravidão. Tá? Então, também uma parte enorme teve iniciativa dos próprios escravos, ok? Uma outra parte disso são de pessoas não escravas que discordavam desse sistema, que não queria que isso continuasse, ou por questões financeiras, ou por questões filosóficas, ideológicas, e essas pessoas vão se juntar para tentar acabar com esse sistema. Uma delas chamava Sociedade Brasileira contra a Escravidão, foi muito famosa. Tinha um jornal chamado O Abolicionista, provavelmente devia argumentar muito sobre essa questão do fim da escravidão.
Havia pressões externas também. Então, por exemplo, a Inglaterra foi um dos primeiros países do mundo, se não for o primeiro, a acabar com a escravidão, nesse modelo que a gente está falando, né? Eu já canso de falar isso em sala de aula, não é porque os ingleses eram bonzinhos, né? Muito pelo contrário, mas os ingleses perceberam que o trabalho assalariado, esse que eu acabei de falar para vocês, a troca da força do trabalho pelo salário, era mais produtivo. Então eles mudaram esse sistema para eles e eles, como eles eram a maior economia do mundo, eles vão obrigar todo mundo em volta deles a acabar com esse sistema. Então a Inglaterra é um grande suporte desse abolicionismo, de querer o fim dessa escravidão. Outro fato também que ajudou muito, que contribuiu muito para acabar com a escravidão, foi a Guerra do Paraguai. Mas, professor, não entendi. O que uma guerra tem a ver com a escravidão? Tem a ver que eu comentei isso, agora eu não lembro qual turma que foi o tema da Guerra do Paraguai. Que o Brasil tinha um exército muito simples, muito desorganizado, né? Tinha pouco tempo que o Brasil tinha ficado independente do período da Guerra do Paraguai, então o exército brasileiro não era organizado como é hoje, ok? Porque o exército brasileiro hoje é organizado, estruturado. O brasileiro tem mania de ficar julgando o nosso exército, até porque a gente é um país muito pacífico, a gente quase não participa de guerra, então a gente não consegue testar muito o nosso exército. Ainda bem, né? Que não teste nunca. Ele é muito necessário, ele tem que estar aí, porque se vier a precisar, ele está aí organizado. Mas hoje ele tem uma estrutura, tem tudo muito montado, jatos novos e tudo mais. Mas naquela época não era assim. Então, na Guerra do Paraguai, que foi uma das guerras mais importantes da história do Brasil, o Brasil vai passar apertado. E um dos recursos que o exército vai lançar é a mão de obra escrava. Então, eles vão pegar escravizados e oferecer para eles a liberdade se eles lutarem na guerra. Então, aqueles escravos que quisessem ir para a Guerra do Paraguai, lutar e sobrevivessem, na volta era prometido para eles a Carta de Alforria, que é a carta dando para eles a liberdade. Então, esse foi um processo enorme e que deu valorização. Na hora que o exército volta, o exército brasileiro ganha a guerra com muito aperto, mas ganha, isso é valorizado. Essas pessoas que eram escravizadas lutaram do meu lado, salvaram a vida de muita gente, e na hora que ele volta, não só a alforria, mas como ele tem um apreço maior, ok? É quase praticamente um herói. Então, também ajuda muito nessa questão abolicionista. E para concluir a aula de hoje, como eu falei para vocês, esse fim da escravidão foi um processo. Teve a lei Eusébio de Queiroz, que proibia a vinda de escravo da África. Então, a partir dessa lei, não podia mais vir escravo da África, não estava proibindo a escravidão, só não podia vir mais. Mas, professor, se não podia vir mais, não tinha mais escravo. Tinha, né, gente? Os escravos estavam aqui, tinham filho que nascia escravo, que casava, que tinha filho, então a escravidão continuou. Depois teve a lei do ventre livre, ou seja, aqueles que nasciam a partir dessa lei já não eram mais escravos. Né? Tinha um problema muito sério nisso, porque a mãe dele era uma escrava, como é que ele, né, um menino com 6 meses de idade fala, então vai embora, você é livre. Não tem jeito, ele precisa da mãe, e a mãe é escrava. Depois a lei do sexagenário, ou seja, escravos com mais de 60 anos estavam livres. Tinham 2 problemas para isso. Primeiro, provar que o escravo tinha 60 anos. Né? Não existia igual hoje em dia, tem carteira de identidade, CPF. Então era muito difícil de provar que ele tinha 60 anos. E segundo, 60 anos já é uma idade que o escravo, para qualquer um daquela época, já era uma idade muito avançada. Então era quase que... era uma época mais que o senhor bancaria esse escravo, porque ele não daria conta de trabalhar tanto como ele trabalhou. Entendeu? E é nessa hora que fala, não, você está livre, pode ir. Então, não sei se essa lei foi tão boa para o escravo ou para o senhor, que fala, já que ele não pode trabalhar para mim, ele está livre, pode ir embora. Eu não tenho que colocar roupa no seu corpo, eu não tenho que te alimentar, dar lugar para dormir, entendeu? E aí, em 1888, veio a famosa Lei Áurea, e aí sim, acabou de vez com a escravidão no Brasil. Só para concluir a aula, ela não acaba com a desigualdade, nem de longe. Esse escravo ele é liberto, então a partir de 1888 ninguém mais no Brasil poderia ser escravo, mas não quer dizer que era igual. Então todo esse pessoal que era escravo, que foi liberto, não teve uma ajuda do Estado para poder ser inserido na sociedade. Então essa pessoa ela não tinha onde morar, o que comer, o que vestir, o que trabalhar, nada. Simplesmente foi, agora eu não posso mais te prender, então você está livre, vai embora. Essa pessoa não tinha um suporte, nada, não tinha uma escola, nada. Então, daí vai começar o processo que a gente chama hoje de favelização. Né? As pessoas já não têm para onde ir, vão achar lugares nos morros. Tinha uma plantinha que chamava favela, por isso favela, né? E ali vão criar ali algumas casas, qualquer condição que ele tenha de construir aquela casa para ele poder sobreviver.
Agora, naquele período e até hoje, tem essa questão de ser uma parte da sociedade, né? Não foi integrado a ela. Simplesmente falou, você está livre e se vira agora, sem dar nenhum suporte. Isso é uma problemática que existe até hoje. Até hoje se discute isso e tem que se discutir sim. Por isso toda essa questão, por exemplo, de cota na faculdade, né? Em querer dar a determinados espaços da sociedade um espaço maior dentro das faculdades. Então teria cotas para superar isso. Bolsa Família, suportes que o Estado teria que dar às pessoas para poder inserir elas na sociedade, ok? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, eu não vou entrar nisso aqui, nem cabe a mim entrar nessas questões, mas eu estou te mostrando que essa discussão ela existe até hoje, até agora, nesse momento, ela está sendo discutida porque existem diferenças nas sociedades inquestionáveis, ok? E a ideia é que todo mundo tenha uma qualidade de vida, né, boa, porque a discrepância às vezes é muito grande, não só no Brasil como no mundo inteiro, beleza? Então foi o tema da aula de hoje, qualquer coisa eu estou aqui à disposição para ajudar.